Que Deus abençoe a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Senhor Deus vivo e poderoso, nas tuas mãos me entrego nesta hora para suplicar e rogar a sua graça, sua inspiração, a unção do teu Espírito e a mensagem, Senhor, que será transmitida, seja, ó Deus, ungida com teu Espírito Santo, para que assim, ó Deus, todos que a ouvirem sejam beneficiados e agraciados com a sua presença, com seu amor, com a sua grande e poderosa revelação do teu Espírito. Em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Aqui estamos nós, até a era de Laodiceia, e fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja e estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. Então, quando nós vemos isto acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. É uma das eras mais pecaminosas de todas. Esta é a era de Laodiceia, a última. Então, nós estamos no encerramento da história do mundo. O livro está agora sendo terminado. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia, e ela será concluída. Então o tempo não será mais. E há um drama, um grande drama se estabelecendo. E anjos estão ali nos céus, observando. Você sabe o que é um drama. Os atores estão prontos. Você pode vê-los atuando. Você pode ver o mal atuando. Em todas as áreas, nós podemos ver o mal atuando, a crueldade, a maldade, a infidelidade, a falta de honestidade, a falta de pureza, a falta de dignidade do povo, até mesmo os assim chamados cristãos. Porque o povo tem virado as costas para Deus. Então, não se pode esperar nada mais do que corrupção, maldade, incredulidade e assim por diante. Você pode ver o vilão da peça como ele vem à cena, com a sua astúcia para enganar aqueles que estão destinados a ser enganados, por causa de sua incredulidade e falta de fidelidade à palavra de Deus. Mas você também pode ver a igreja, a noiva, a ser raptada, e no rapto, aprontando-se. É uma grande cena. Você pode ver a presença de Deus vindicando e fazendo o grande drama que está predito aqui nesta Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esteja em alerta, atentos e atentas às coisas que Deus está nos dando este últimos avisos. Então, meus irmãos, representa-se que tempo para se viver, o tempo mais glorioso para o cristão,
e o tempo mais terrível para aqueles que são incrédulos. Os tempos estão terminando. Estamos chegando ao final dos tempos, dos últimos tempos. O que nós estamos observando acontecer e notícias por toda parte do mundo acontecendo, guerras, rumores de guerras e às vezes terremotos, pestes, enfermidades, doenças, fome, tragédias, são princípios de dores, mas ainda não é o fim. Então, meus irmãos, os profetas de antigamente anelaram ver esta hora, porém não foram privilegiados por este lado, a era do arrebatamento, esta hora que a noiva de Cristo a qualquer momento será arrebatada ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por um lado, é uma era mais pecaminosa, mais terrível, mais incrédula, e por outro lado é a era mais gloriosa para os eleitos, os filhos de Deus. Agora, ali estava um crente, porque ele viu, ele creu. Nós estamos plenamente persuadidos de que tu és o Cristo, o Messias. A palavra de Deus para este dia. E nós cremos nisto. Veja, este era um verdadeiro crente. O apóstolo Pedro, o apóstolo João e outros demais apóstolos de Deus eram verdadeiros crentes em Cristo Jesus, porque permaneceram fiéis à palavra de Deus, crendo na mensagem do Senhor Jesus Cristo e ficaram firmados independentemente do que acontecesse. Simplesmente ficaram firmados, ancorados, crendo na mensagem de Deus. Agora, estudemos mais alguns crentes, bem rapidamente, antes de irmos para o personagem seguinte. Tomemos o profeta Noé. Quando ele, sendo talvez um agricultor, talvez ele fosse naqueles dias um agricultor, porém, quando os escarnecedores e fanáticos daquele dia, a igreja tinha chegado a uma maré baixa. E Deus falou com Noé e disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noé nunca discutiu isto com Deus. Ele creu nela, na mensagem de Deus, que ela era a palavra de Deus, e foi trabalhar bem rapidamente, aprontando as coisas. O verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele não discute as coisas, ele não questiona as coisas de Deus. Ele permanece fiel, crendo na palavra de Deus. Assim é a nossa posição. Quero dizer, a posição do verdadeiro crente em Cristo Jesus. Esse é um verdadeiro crente que permanece fiel a Deus, crendo na palavra de Deus. Não se alvoroça. O verdadeiro crente não se alvoroça com as coisas que estão sucedendo e acontecendo. Quando você está inteiramente convencido, é o suficiente. Não precisa
de entrar em pânico. Justamente como qualquer fé, qualquer maneira, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que está errado com você, o qual o homem lhe tem dado o diagnóstico dos casos. Provavelmente sabe bem do que ele está falando, até onde os seus instrumentos e conhecimentos permitem conhecer, mas ele diz que não resta nada a não ser a morte. Isso o médico pode chegar a dizer. Porém, você ora e, pondo-se além no futuro, você pode ver um homem ou uma mulher sadio ali, de pé. Sim, Senhor, isto mesmo. Quando você tem uma fé firme, ancorada na promessa de Deus, e o médico lhe diz, para você não resta mais nada a não ser a morte, mas você, sendo um fiel cristão em Cristo Jesus, você pode pôr-se de joelho ante a presença de Deus e orar a Deus com fé em seu coração. E Deus, com toda certeza, te restaurará a sua saúde. E você, meu irmão, minha irmã, pela fé, pode ver adiante. Você com saúde perfeita, firme, em nome do Senhor. É isso mesmo. Eles entram nisto exatamente tão certo quanto qualquer coisa, porque você crê nisto. Deus o tem declarado. Você sabe que é assim. E ponto final. Deus sabe todas as coisas e sabe como realizar as coisas da forma mais misteriosa, maravilhosa. Como a mulherzinha que expeliu o câncer tossindo. Veja, não havia dúvida em sua mente. Isso ia acontecer, o câncer estava morto. E ele se saltou e se foi, isto mesmo, pelo poder da fé, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós depositamos nossa confiança em Cristo Jesus, com fé em nossos corações, Satanás tem que regredir. E todas estas obras malignas de Satanás, de enfermidade, será aniquilada e lançada para fora do seu corpo. E você e nós seremos saudáveis, com toda a saúde, porque é a promessa de Deus. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Como aquele pai que trouxe o menininho dele, ainda agora ali dentro, e ele está aqui no edifício em algum lugar. Agora, o menininho sofreu uma queda e perdeu a sua memória. Ele não podia se lembrar de nada. Exatamente alguns momentos depois da oração, perguntei-lhe o seu nome e ele me disse quantos anos ele tinha e assim por diante. E ali estava ele exatamente tão normal quanto qualquer menino poderia estar. Eles creram, aleluia, glória a Deus, que Deus nos concede esta tão maravilhosa fé, gloriosa, em nossos corações, para que quando chegar o momento das adversidades, dos desafios, nós possamos ter esta fé em nossos corações. E Deus, com o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, pode
poder e é capaz de mudar qualquer quadro, qualquer situação. E quando Deus diz alguma coisa, deve ser desta maneira. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós podemos depositar em Jesus Cristo uma fé genuína e verdadeira em nossos corações. Então, meus irmãos, o profeta Noé creu em Deus e Noé foi considerado um crente verdadeiro e pregoeiro da justiça. Daniel, profeta de Deus também, quando a igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus e não importava o quanto eles dissessem, nós faremos uma proclamação. Eles não orarão a nenhum outro Deus a não ser a esta imagem ali fora, deste santo homem, ou o que quer que possa ter sido. Daniel não prestou nenhuma atenção a isto, não. Daniel virou as costas para aquelas ameaças, aquelas proclamações, aquelas idolatrias. Daniel, profeta de Deus, ele ouvira a Deus, ele só dava atenção devida a Deus. Ele, Daniel, era um verdadeiro crente e permaneceu fiel a Deus, pois ele era um profeta. E a palavra veio a ele quando o templo foi dedicado, foi dito: se algum homem estiver em dificuldade em algum lugar ou em algum país e olhar nesta direção para o lugar santo e orar, então ouve desde os céus. E Daniel ficou firme. E Daniel creu em Deus. Ele era um crente genuíno. E até mesmo os leões não o puderam comer. É isso mesmo. Veja, ele era um crente. Seja você também um crente real, fiel a Deus. E com toda certeza, Deus te honrará. Deus te abençoará. Deus será o teu grande socorro, bem presente na hora da angústia. Deus será o seu escudo. Deus será a sua fortaleza. Glória a Deus. Ele tinha algo de verdadeiro e genuíno. Ele era um crente. Nós estamos estudando aqui, meus irmãos, a mensagem As Três Classes de Crente. Mensagem inspirada por Deus, porque são mensagens que estão registradas nas Sagradas Escrituras. E esta mensagem é para o cristão, é para aqueles que creem, é para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, fiel e verdadeiro, com toda certeza, você terá os mesmos benefícios que os cristãos das eras passadas tiveram, e muito mais. Então nós vimos na verdade, esses registros que estão nas Sagradas Escrituras. Isso é para a nossa edificação da nossa fé. Davi também, um outro crente verdadeiro, um menino na época que ficou firme e creu em Deus, sendo ainda um rapazinho, mas tinha uma fé verdadeira em Deus e permaneceu fiel a Deus. O rei Davi. Daniel não tomou partido com a igreja moderna. Não tome você partido com a igreja moderna de hoje. Tampouco tomou Noé partido com a igreja moderna.
De modo algum. Eles eram crentes no que Deus dizia ser a verdade. Não importava o que o mundo moderno dizia. Eles criam que o que Deus dizia era a verdade. Esses são crentes genuínos, real e verdadeiro. Do mesmo modo como fez Pedro, apóstolos, e os apóstolos demais, eles creram que ele tinha a palavra da vida e era a palavra da vida. Ele creu na mesma coisa hoje. Então, meus irmãos, eu creio na mesma coisa hoje. E de todas as outras coisas contra elas são contrárias. Não são morte. Somente isto. Isto é a palavra da vida. E Cristo é a palavra. Permaneça, meu irmão, em Cristo, fiel a esta palavra. A palavra de Deus. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas, o rei Davi, que seu pai lhe dera para cuidar, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos e assim por diante, Davi começa a observar os verdes pastos na sombra e soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol, soube o que um bom gole de água fresca significava quando ele disse: assim como o servo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele tinha clamado, orado a Deus. E um dia em emergência surgiu, porque sempre chegará a hora de emergência. Um leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. Ele pensou: o Deus que me fez superior ao leão. E ele pegou a funda e derrubou o leão com uma pedrinha da funda. Se alguém alguma vez viu um leão, um daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo, que eles têm lá na Palestina, na Ásia, eles sabiam que era um desses companheiros, ao passo que um enorme leão, ele pode fazer um grande estrago a uma pessoa se tiver desprovido de Deus. Mas quando você está protegido, guardado no esconderijo do Altíssimo, Satanás pode vir da forma que ele quiser. Ele será destruído, derrotado. Enfermidades, doenças, problemas, será destruído pelo poder de Deus. Creia, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. O Davi, o profeta Davi foi um profeta de Deus, um dos menores profetas, porque o seu ofício, oficial mesmo, original, era rei. Mas ele tinha em si o ofício profético, porque ele, o profeta Davi, profetizou a vinda do Messias. Existem salmos registrados nas Escrituras que são profecias profetizadas por Davi. Então ele não teve medo de Golias, Davi, porque Golias era incircunciso. Ele não era um crente, de forma alguma. Golias era um incrédulo. E quando Golias apareceu e o amaldiçoou no nome de seus deuses, e Golias muitas vezes maior do que ele era,
sujeito enorme, dedos de 14 polegadas, 35 centímetros. Agora, os dedos seriam desses comprimentos, dedos de 14 polegadas. E ele era um guerreiro. E provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, provavelmente pesava 300 libras. Então, meus irmãos, mas o profeta de Deus está nos mostrando estas coisas como exemplo para testemunho e edificação de nossa fé. Isso prova que Deus é verdadeiro, que Deus é o que nos socorre, bem presente. Na hora que for necessário, Deus está presente. Então, ele disse, você quer me dizer que este exército, que este incircunciso pode desafiar o exército do Deus vivo? Ficarão aí parados e deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército do Deus vivo? Ora, ele ficou chocado com isto, porque ele era um crente verdadeiro. Os outros eram crentes manufaturados, estavam todos com medo. Ele era um crente genuíno e ele disse, se vocês têm medo, eu irei lutar com ele. Está vendo? Que desafio para um rapazinho assim. E deste modo ele era um crente. E ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. Quando aquele incircunciso filisteu o amaldiçoou no nome dos seus deuses, ele disse, sou eu algum cão, um moleque, naniquinho que aparece assim? Disse, eu te apanharei na ponta da minha lança e te pendurarei ali em cima da árvore e deixareis que os pássaros comam a sua carne. Que coisa! E Deus o entregou em suas mãos, e aquele gigante Golias foi derrotado pelo poder do Deus vivo, porque Davi, um genuíno crente, permaneceu fiel a Deus e ficou firmado no que é verdadeiro. E lutou contra o Golias, e Davi venceu, porque Deus venceu por ele. Deus estava com ele. Deus estava sobre ele e nele. Então, meus irmãos, vale a pena permanecer fiel a um Deus que pode todas as coisas. Santo Deus e Pai, entrego em tuas mãos esta pequena e rápida mensagem e oro, ó Deus, que ela seja, ó Deus, de benefício a todos aqueles que a ouvirem posteriormente e aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus Cristo. E que Deus liberte a cada um, cure, transforme e gere nos seus corações aquela fé perfeita de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.